que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Bom, gente, hoje eu quero tratar aqui de um assunto do pastor e uma prostituta. Então, um certo pastor de uma igreja neopentecostal, ele foi treinado e instruído na língua de uma cidade africana, certo? Os costumes também dessa região, que para ele era uma região nova. Então, ele era um jovem pastor muito promissor, que foi inclusive orientado nos costumes daquela cidade. E justamente onde ele comandaria o primeiro templo dessa igreja evangélica. Ele foi ensinado a ser bem rígido sobre como passar o evangelho. E isso aí batia certas feitas de frente com os costumes daquela região. E especialmente sobre as leis de Deus. Aquela região que ele ia tinha muito adeptos de magia negra, de voodoo, essas coisas, né? Mas ele foi. Os primeiros meses foram de arrumação do templo, né? De procura por obreiros, tal, de dizimistas, coisas que pudesse sustentar a igreja que estava sendo aberta. É claro que também ele teve o apoio da igreja dele aqui, matriz, no Brasil. E ele teve muito sucesso. Ele era um ótimo pregador e bem orientado com chamar a atenção dos fiéis e fixar a atenção deles. Estava muito feliz com a sua missão. Tudo corria muito bem. Inclusive a catedral era bem localizada e de fácil acesso a todos. Certo tempo depois, nos seus momentos de descanso, ele costumava sentar numa cadeira bem confortável na calçada da casa, vamos dizer assim, paroquial, né? Casa onde ele morava lá, que era próxima do templo. Às vezes, ele tirava esse momento que ele ficava lá sentado para refletir sobre a pregação do final de semana, como é que ia ser e tal. Às vezes ele atendia algum fiel que pedia conselhos. E assim ele ia levando a vida lá. Num desses dias, que ele percebeu numa determinada casa, situada na quadra seguinte, homens que entravam e saíam de tempo em tempo naquela casa. E aí ele procurou se informar com as pessoas que eram próximas dele, o que é que existia ali. Então, disseram para ele que era uma casa de uma mulher que vendia o corpo e tal, aquele negócio todo. E a frequência era grande, por isso ele resolveu chamar aquela mulher para conversar, aconselhar, coisa desse tipo. Ela foi e começaram a conversar e ela não negou que fazia sexo por dinheiro, né, porque precisava. Explicou que esse era um meio de vida que ela estava tendo porque o marido dela tinha morrido e ela não tinha tido uma profissão. Conversaram bastante e o pastor lhe mostrou vários textos bíblicos, né, condenando a prostituição. Eu, inclusive, vou botar aí na tela para vocês verem alguns deles, né, porque são muitos, tá certo? Então a pobre mulher ficou triste, né, e com vergonha daquela vida que ela levava. Então confessou ali para ele os seus pecados e disse ao pastor que iria mudar de vida. E ela, de fato, evitou encontrar aqueles seus clientes e procurou vender bolinhos, né, bolinha de goma, com café lá no mercado central daquela cidade. Só que depois de 2 meses, não tendo sucesso nas vendas, ela via as suas reservas acabarem. Sempre teve algum dinheirinho sobrando, ia juntando e tal, e aquilo tudo estava se acabando. Os mantimentos que ela tinha em casa estavam se acabando. E ela procurou o pastor novamente para ser aconselhada sobre o que fazer diante dessa nova situação. E o homem de Deus, né, rapidamente procurou na Bíblia ali um texto que se adequasse àquela situação. E ele encontrou este, né, que está em Marcos 13, no versículo 13b. Mas o que perseverar até o fim será salvo. E como a prostituta não tivesse se convencido daquela resposta inicial, o pastor procurou um pouco mais e encontrou esta outra passagem, que está em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 5.
Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Então, vendo que aquele homem da igreja, né, aquele pastor, teria condições de encontrar dezenas e outras dezenas de passagens para dizer que ela estava errada, ela retirou-se e quando chegou em casa, chorou bastante e clamou a Jesus: se pode, Senhor, ajude-me na minha manutenção. Ou seja, ela estava disposta a largar a vida, mas precisava da manutenção da casa. E o fato é que nada aconteceu nos 3 dias seguintes, então ela encontrou um cliente de que ela gostava lá e acertaram um programa na casa dela, porque ela estava precisando de dinheiro. Depois dele vieram muitos outros, né, e voltou ao que era antes. E toda vez, depois dos programas, na madrugada, ela se recolhia e chorava e rezava, pedindo perdão a Deus. No dia seguinte, tudo se repetia novamente. O pastor voltou a notar que tinha um movimento na casa da mulher e um dia, encontrando com ela na rua, lhe repreendeu severamente. Disse que ela iria direto para o inferno e tal, e outras coisas. Ironia do destino, num determinado dia, eles conversavam lá nessa mesma calçada, quando um carro desgovernado atropelou os dois e ambos morreram. Diz, né, que um anjo levou a mulher direto para o céu e o pastor insensível desceu para o inferno. De onde ele estava, no calor terrível ali, tem fogo demais, ele avistou a prostituta andando no paraíso, numa boa lá, tal, sorridente, feliz. Pessoas, anjos andando do lado dela e outras pessoas. Então o pastor, cercado das chamas do inferno, né, pegando fogo, um calor monstro, né, viu a mulher no paraíso servida pelos anjos de Deus. E ele ficou sem entender nada, né? Poxa, eu servi a Deus, estou aqui nessa chama danada, pegando fogo, e essa mulher está indo bem bom. Chegou e se dirigiu para o anjo Gabriel, né? Eu preguei a palavra e fui pastor dessa pecadora, e ela não merece estar aí no paraíso. Olha como ele se referiu. Ele não pediu para ir para o céu, não. Ele queria que a mulher saísse de lá. E o arcanjo Gabriel disse para esse pastorzinho, né? Você leu a palavra, meu amigo, para essa mulher, mas o seu coração é vazio de misericórdia. Ela, pelo contrário, clamava todos os dias e pedia perdão pelos seus pecados. Deus a ouviu. Por isso ela está aqui. E aí o pastor se lembrou de um texto. Esse texto está em Oséias 4, no versículo 14. Não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com hieródulos. Essa palavra hieródulos quer dizer meretriz, né? Usada para se oferecer a Vênus nas festas que ele obtinha dinheiro lá para sustentar essas festas, né? E continuando o texto dizia: o povo insensato lança-se à perdição. Eu acho que você entendeu. Esse exemplo ele serve também para nós. Em vez de ficarmos aí julgando as pessoas pelos seus erros, faça como fez Jesus, quando os escribas e fariseus levaram a mulher adúltera para que o mestre a sentenciasse à morte. Essa morte como estava lá escrito na lei de Moisés. E depois aí em João 8, no versículo 3 a 11. E aprenda com nosso Senhor Jesus Cristo a ter misericórdia, a ter compaixão das pessoas. Ajude essas pessoas em vez de apontar os dedos. Não há mal certo? que me Tá bom. possa vencer, Pois tudo posso pois tudo posso naquele